Estimados irmãos, caros compatriotas e meus estimados concidadãos da Guiné-Bissau, aceitem os meus melhores cumprimentos. Estamos aqui de volta mais uma vez para dar uma reportagem no que respeita à realidade política e social da Guiné-Bissau. A matéria que temos para debruçar hoje vai recair sobre a situação de eventual adiamento das eleições legislativas marcadas para dia 18 de dezembro de 2022. Seguidamente, vamos falar da situação da droga na República da Guiné-Bissau. É mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. O governo da República da Guiné-Bissau admite dificuldades e atrasos no processo, tanto que ainda não foi realizado nenhum processo de recenseamento. Os partidos acusam o governo pela falta de vontade. O Presidente da República, quando assumiu com a sua total responsabilidade dessa data, apesar de nós já termos advertido que era impossível. E chegou-se à conclusão no final da reunião, todos sem exceção, que é impossível. Portanto, isso era um dado constatado. Se tivesse havido bom senso da parte do Sr. Presidente da República, tivesse havido abertura na audição de todas as entidades previstas na lei, talvez teríamos evitado aquilo que queremos ou não vai acontecer. Mas cabe a ele alterar, de acordo com as competências que a lei lhe dá. Não cabe a nós fixarmos outra data. É impossível. A responsabilização política da fixação dessa data cabe pura e simplesmente ao Presidente da República. Tudo refere às eventuais eleições marcadas para dia 18 de dezembro. Um dos argumentos apresentados pelo governante para admitir o adiamento das eleições legislativas tem a ver com o atraso na chegada do país de materiais informáticos para recenseamento eleitoral. Quem disse é o Fernando Gomes, que citou ainda as condições não favoráveis impostas pela época da chuva, que não permite a realização de vários trabalhos antes de ir às urnas. Neste período, é um período que normalmente os camponeses tanto vão ao campo, saem das suas tabancas para ir tanto cultivar a terra. Portanto, todos esses fatores vão cumprir, de facto, a realização, tanto esse processo eleitoral, tanto tivesse algumas dificuldades. Mas o ministro da Administração Territorial ainda explicou que as razões que estiveram na origem do atraso do início do processo eleitoral foi o facto que os partidos políticos exigiram um recenseamento eleitoral de raiz e que a entrega de cartões de eleitor fosse feita no ato de recenseamento, o que obrigou a aquisição de impressoras específicas que só chegaram ao país nos meados do mês de setembro. Os partidos políticos exigiram recenseamento de raiz. Essa é a primeira exigência. A segunda exigência dos partidos políticos é a emissão e a entrega de cartões no ato do recenseamento. Para o cumprimento dessas exigências do partido, então, era preciso fabricar, não é, essas emissoras, porque, como eu disse, repito, não existe no mercado. Isso levou o seu tempo, portanto, os materiais só chegaram na segunda quinzena de setembro. O problema de acessibilidade a algumas zonas do país, devido à época da chuva, a sensibilidade dos materiais que não podem ser molhados e o facto de, no interior do país, muitas pessoas estarem na época agrícola, foram outras das razões que levaram ao pedido de adiamento das eleições. Acrescido a esse facto, não é? Nós temos o problema de
de inacessibilidade em certas zonas do país nessa época de chuva. Acrescido a esse aspecto, tanto o aspecto de sensibilidade dos materiais adquiridos, não podem apanhar chuva, por um lado. Por outro lado, neste período, é um período que normalmente os camponeses tanto vão ao campo, saem. Os partidos políticos, com e sem assento parlamentar, o Ministro da Administração Territorial e Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral e a Comissão Nacional de Eleições estiveram reunidos no passado dia 12 de dezembro de 2022 durante cerca de 3 horas no Palácio do Governo em Bissau a debater o processo eleitoral em curso. Questionado quando é que será apresentado novo cronograma eleitoral, Fernando Gomes afirmou que isso será feito assim que for possível. Para já, vão levar o caso ao governo e cabe ao governo apresentar ao Presidente da República. É difícil dizer, porque acabamos agora a reunião, mas logo, assim que for possível, vamos fazer essa apresentação ao Sr. Presidente. Para já, o caso deve ser levado ao governo e compete o governo de levar esse caso ao Presidente da República. Basicamente, todos os partidos foram unânimes de que é impossível a data marcada pelo Presidente da República. As opiniões foram quase unânimes. Nessa fase em que o processo se encontra, é difícil a realização de eleições, tanto na data 18 de dezembro. Nisto, peremptoriamente, o representante da União para a Mudança disse que o governo trouxe a preocupação e condicionalismo existentes para a realização do recenseamento. Isso é, parece que o governo quis descartar a responsabilidade de propor ao Presidente da República a mudança da data, porque está claro que a data do dia 18 de dezembro é impraticável, afirmou Armindo Anden, ele é o secretário permanente da União para a Mudança. Os condicionalismos, apresentaram-nos 3 condicionalismos: o facto de estar numa época chuvosa, da população no interior estar na lavoura e a questão do equipamento, as impressoras necessárias para a realização do recenseamento. Parece-me que o governo quis descartar a responsabilidade de propor ao Presidente a mudança da data, porque está claro que 18 de dezembro é impraticável. Portanto, se respeitarmos a legislação, é impossível. O representante do PRS fala da falta de condições legais, técnicas, materiais e financeiras para que as legislativas possam ser uma realidade. O que nós ouvimos aqui não é a falta apenas das questões técnicas, como também operacionais e assim como questões materiais e financeiros. No fundo, o PRS já vinha observando isto há muito tempo. Nós comunicamos esse facto ao país, à opinião pública nacional e internacional há bom par de tempo. Portanto, isto é uma realidade que temos que reconhecer a todos, de que de facto faltam condições legais, condições técnicas, condições financeiras e materiais para termos eleições, não é, no dia 18 de dezembro. Acrescido a tudo isto, o representante do PRS diz que CNE ainda não está em condições de administrar um processo eleitoral. CNE é uma estrutura muito importante para o processo eleitoral, desde o licenciamento até na execução dos atos operativos das eleições. Por isso mesmo que tem que estar devidamente constituída para termos confiança no que ele vai fazer, no que o CNE vai fazer. Para dizer que o CNE não está só não está nesse momento apenas com problemas da caducidade do mandato, mas também está com o problema da facatura, não é?
pelo presidente da CNE. Esses problemas todos têm que ser resolvidos antes de irmos para as eleições. Por seu turno, Partido da Convergência Democrática, representado pelo seu alto nível, o presidente Vicente Fernandes, disse: 18 de dezembro. É claro que todos nós estamos conscientes do quadro eleitoral, dos prazos eleitorais e com as condições que eu lhe disse, climatéricas, para se fazer o recenseamento de raiz. Atenção, não é atualização, recenseamento de raiz. Neste momento em que a população campesina está na sua lava, está preocupada com o seu bem-estar, com a sua alimentação da sua família, obviamente não terá eficácia. Portanto, temos que esperar a época do seco, tranquilamente, com todas as condições materiais e podermos assim, com os apoios da comunidade internacional, podermos fazer eleições num quadro temporal aceitável. O dirigente político ainda sublinha a forma como se deve marcar uma eleição. Todas as pessoas aqui presentes dos partidos políticos disseram que essa proposta deverá provir do governo para ser submetido à discussão entre nós e que se possa criar um ambiente de consenso para que as eleições, no quadro daquilo que nós precisamos, transparentes, livres e justas, possam decorrer da normalidade. Porque senão vai ser deboche, vai ser a debandada. Não vamos ter as eleições livres e justas e transparentes. E no dia 13 de outubro de 2022, o primeiro-ministro guineense Nuno Nabian voltou a reunir-se com os partidos para definirem um cronograma eleitoral que será posteriormente apresentado ao presidente da República. Lembra-se, quando o presidente da República dissolveu o Parlamento e convocou o povo para a ida às urnas no dia 18 de dezembro, muitos já tinham antevisão de que era uma data impraticável, se não vejamos. Primeiro, a conjuntura política nacional não era e nem é favorável a um ambiente para concertação conjunta e condiciona um entendimento para facilitar o processo em causa. Exemplo disto, a data das eleições, que agora é reconhecidamente impraticável, foi conhecida no ato da leitura do decreto que dissolveu o Parlamento, escolhido pelo Presidente da República fora dos 90 dias previstos na lei, nem foi pela proposta ou opinião de nenhum partido político conforme a norma. Segundo, embora o país se desconta o imposto da cidadania destinado a fins eleitorais, mas o país ainda não dispõe de recursos próprios para suportar na totalidade a realização de nenhuma eleição na data que quiser na Guiné-Bissau. Terceiro, na data marcada pelo Presidente da República, todos sabiam das condições atmosféricas, das vias de acesso e de principais ocupações da população no mês de dezembro. Quarto, pelo facto da exigência dos partidos sobre o recenseamento de raiz e a entrega de cartões na hora do recenseamento, não deve ser imputada a responsabilidade de adiamento das eleições, porque afinal, agora se reconhece que a proposta ou a opinião dos partidos políticos é importante na escolha de uma data para as eleições. Nós entendemos convocar os partidos políticos porque são partes desse processo, tanto atores principais desse processo, para juntos debruçarmos sobre esse processo eleitoral. Tudo isto perante um recenseamento de raiz necessário, sem falar da condição irregular da direção da entidade responsável para a administração do processo eleitoral na Guiné-Bissau, que é a CNE, e das condições tecnicamente impossíveis de uma eleição na data do dia 18 de dezembro ser fiável e credível. Todos esses pontos vistos, nenhum deles é superveniente ou surpreendente. Todos eram conhecidos. E se todos eram conhecidos, é porque a data do dia 18 de dezembro só estava marcada para que a Guiné-Bissau não esteja com um parlamento dissolvido e sem data esperada para escolher o novo parlamento.
adiamento das eleições já é um dado adquirido. Ainda não se sabe até quando. Certo é que este adiamento poderá ter várias consequências negativas, desde contestação, sobretudo na índole política, e de intensificar a tensão que já se conhece nos setores sociais do país. Achamos que não há uma verdadeira diligência para poder resolver os problemas do sector de saúde e de educação. Temos registros de um número considerável de casos de violência doméstica, de violência baseada no género, abusos sexuais e, portanto, são casos em que, lamentavelmente, as estruturas de Estado não têm capacidade, não têm dado respostas adequadas. Tudo porque existe um governo que está a funcionar com dificuldades de conseguir muitas respostas dos problemas sociais que o país enfrenta. Como se tudo isto não basta, hoje a República da Guiné-Bissau volta à ribalta na comunicação social e nas redes sociais com áudios a circular sobre a droga. De uma forma inquietante, a acusação de parte a parte não circunscreve sobre simples cidadãos encurralados perante as autoridades do país. Antes, pelo contrário, as acusações mútuas são dentro das autoridades responsáveis para lutar contra esta prática criminosa, nomeadamente no Ministério do Interior, na pessoa do Ministro e do Secretário de Estado, assim como no Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral da República. Mas o que tem informação mais ou menos se basta por ter alguma quantidade ou não? Mas se tem quantidade, como é que não permite comer na parte indus? Quer dizer, se droga lá muito levado lá na judiciário, que eles falam? O que é que manda na parte indus? O que é que manda Sabino não comprar 19 milhões? Quanto que está recebendo? O que é que manda não comprar Range Rover e migrar na Sumami? É mandar até fotografia de Range Rover. Ah, é mandar. Ainda nem caminho primeiro ainda quanto é? Mas aquilo que mandam falou, irmão, contando só para perceber muita coisa. 600 quilos que está em causa. A mim se vê como não sofre mais que esse tempo de tirar vida. Que 25 quilos que está no poder de Agostinho, que não tenta bindi. Porque a mim que mandam cá tomar Simão e fala 9 mil euros. E dá 1 quilo. Para bindi. Nunca bindi. Porque não tem Os áudios que estão a circular têm uma gravação perfeita, sem ruído, de acusadores e acusados, todos pertencentes entre o Ministério do Interior e Procuradoria-Geral da República, órgãos importantes na luta contra a droga num qualquer país deste mundo. Como é que cuida lá? Ele fala barco está na água, na barrada, que o bagulho ele fala está lá. Está na água internacional. Uma hora que tem a comunicação de como a guinta na batoma e está próxima. E fala que ela tem mais de 10 mil quilos. Tipo, mais de 10 toneladas. Está lá. E fala que a guinta que batissil é bem tem na biumo na cauda do primo lá que é pol. Que a primo que vai conseguir recuperar um palete de 50 é que contava Agostinho. E fala Agostinho e polícia. Para saber como tal guinta nós toca aprender. E fala não. É contar lá. E fala, são 500 que leva. Ele leva, é por enterramento na mão de Bojan, filho do Boche, é Caracará. Ele fala, é Caracará. Ele fala, meio tempo, é movimental. Para ver se como é na seguida. O mais caricato é que não se sente nenhuma preocupação séria de mais alta hierarquia do Estado, nem demissão ou demitido à moda de um Estado sério, cujos membros se preocupam com a dignidade pessoal e para dignificar o Estado de Direito.
Quero confirmar se esse áudio é autêntico. Hoje em dia há muita coisa por aí fora. Ouvi ontem que foi descobrido droga na casa de um membro, aliás, um colaborador do governo, não é? Portanto, há muita informação sobre isso. As autoridades competentes estão a fazer o trabalho. Temos a PJ, temos o Ministério Público, que estão a fazer o seu trabalho. E nós não queremos interferir nesse processo. Deixamos que os competentes na matéria façam o trabalho que têm que fazer, depois apresentam o resultado. Há quem diga que a Guiné-Bissau não é um narco-estado pelo simples facto de não ser um país produtor de droga. E é verdade, mas é preciso saber, também é narco-estado um país cujos mais altos membros do governo estão claramente conhecidos como envolvidos nesse crime e que ainda continuam livremente a exercer os cargos de relevo no aparelho de Estado. Mas será que o primeiro-ministro agora pode dizer que o fulano está envolvido ou não está envolvido? Não tenho essa competência e não tenho conhecimento disso. Por isso é que eu estou a dizer, o assunto está a ser tratado a nível judicial e deixamos que a PJ faça o seu trabalho, que o Ministério Público faça o seu trabalho. No final de tudo, vai ser esclarecido. Na verdade, são situações preocupantes. Esses áudios e essas acusações e contra-acusações que se paira no meio social e na comunicação social fatores muito preocupantes que deviam merecer atenção muito especial pela parte do Estado da Guiné-Bissau. Isto é, no sentido de dignificar os governantes e de dignificar o nome da República da Guiné-Bissau. Eu, como primeiro-ministro, tenho total interesse que isto fique esclarecido. Então, mas não posso me interferir num processo que não é da minha competência, não é verdade? Portanto, esperamos que tudo corra bem e que os resultados da investigação sejam divulgados no momento em que todos nós vamos ter conhecimento daquilo que aconteceu. Portanto, o que passa na comunicação social e o que está a passar nas redes sociais não são para desprezar, porque as vozes, tal como disse, estão claras, sem ruído e nitidamente. Ouvimos as acusações e contra-acusações, mas todos estão pendentes a instituições e ainda acusados o mais alto responsável dessas instituições. Por isso mesmo, deve merecer uma atenção muito preocupante e de resolução mais rápido para poder dissipar a verdade da mentira. É dessa forma que terminamos mais uma reportagem, da qual agradecemos a vossa atenção dispensada, com promessas de que vamos voltar aqui muito em breve com mais reportagens, que pode ser de uma continuidade para aprofundar esta última parte da reportagem, mas também com suscetibilidade de ser uma outra matéria diferente. Seja como for, agradecemos e pedimos que continuem em nossa companhia e inscrevam sempre no nosso canal. Muito obrigado. Até mais. Bye bye.